Hoje é um recorte que inaugura um fluxo progressivo de recortes, tá? Que eu estou chamando de pedagogia do fingimento. Sim, pedagogia de fingimento. Como que o ato de fingir se tornou central, tá? Na educação. Tá? Eu tive bastante inspiração na obra do Hamilton Werneck, tá? Uma obra importante, uma obra simples, muito sucinta, um opúsculo propriamente dito, tá? Mas bastante pujante, tá? Em que menciona: se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. O nosso recorte hoje, pedagogia do fingimento, o professor enrolão, tá? Na obra se verifica o professor que enrola, o pai que enrola, o sistema que enrola, e etc. Hoje, comecinho, vamos falar do professor que enrola, ou seja, ele está fingindo que ensina. E você tem a situação que o aluno finge que aprende. Tá? O fingimento é o chão, é o elo, é o sustentáculo da vida social. Ponto. Não há vida social sem fingimento. Quem quiser adentrar nesse assunto, que se debruce no maior literato aí sobre o fingimento, que foi Shakespeare. Shakespeare tem toda a sua literatura dedicada a mostrar exatamente o fingimento, tá? No ápice aí do Hamlet, tá? Mas também as outras peças dele são como se finge. Ser ou não ser, eis a questão. Quer dizer, fingir ou deixar de fingir, eis a questão, tá? Tipo, deixar de fingir para ser. Então, a base da vida social, a viabilidade da vida social é o fingimento. Se não puder fingir, a vida social não se sustenta. Tá? E esse é um dos problemas de vários outros teóricos que vão enfrentar o problema da escolarização. Nós temos aí o fenômeno da escolarização, deve datar de 200, 250 anos, e as pessoas são ineptas, passam pela escola e são ineptas, não até piores. Tá? Guimarães Rosa foi pujante nesse ponto também, enfim. Se você tiver que reduzir toda a educação a um só princípio, direto eu recebo esse tipo de consulta. Como é que eu educo meu filho? Abrir um baú aqui, dar um mapa do tesouro é difícil. Mas se você tiver que reduzir sempre a um só princípio, como que educa alguém? Como que alguém se educa? Ou como você educa terceiros? Há uma regra só, a regra tem que ser a seguinte: não minta. Não minta. Não permita a mentira. Ponto. Se você fizer um rigor, tá direto o ensino isso. Mas como é que eu faço com meu filho? Não permita que ele minta, nada na vida. Se você fizer um acompanhamento com rigor para coibir, banir, escandalizar-se e fazer escandalizar a partir de um ato de mentira, qualquer que seja, a educação tende a florescer. Sim. Naturalmente, se você tiver uma vida muito conectada, com rigor de sinceridade, com vigilância contra a mentira, você tem uma tendência natural do aparato psíquico, do aparato intelectivo de expandir. Sim? E se você começou a mentir, tá? Tolerar a mentira e etc., você vai tendo um processo de dessensibilização, desconexão, você tem um processo de intoxicação de si, em que a própria separação do verdadeiro e do falso é complicado. Educar-se no limite, gente, é instalar-se no verdadeiro. O que é educação? É instalar-se na realidade. Ponto. Exatamente isso. Então, a cada uma pequena mentirinha que você vai coibindo, você vai criando um processo de progressão. É natural que a inteligência progrida. Se a inteligência não progride, você tem necessariamente uma patologia, tá? É uma questão que muitos chamam. As crianças brasileiras são normais, no sentido, tem o mesmo padrão intelectivo de qualquer criança no mundo. Só que elas passam para o sistema educacional e saem analfabetos funcionais. É doente, é patológico do cara passar pela escola e sair com um analfabetismo funcional. E o que acontece? Então essa obra enfrenta muito a cultura do fingimento, que lá dentro da escola ele vai aprender a fingir. A postura do professor, o esquema de prova, o esquema de coletividade, o esquema de valores. Substituir cognição por simpatia, responder qualquer coisa, mesmo que não saiba que respondeu.
tá? Todos os aspectos que esbarram em lives anteriores que a gente já fez, tá? E aqui, então é o seguinte, a escola nesse sentido aqui, vários outros teóricos, o John Gatto fala isso bastante, o próprio Mortimer Adler, etc., são esquemas em que eu não resolvo educação, mas eu finjo que eu resolvi. E eu ensino o cara a mentir. Eu abono o esquema da mentira. Hoje a gente vai ver a perspectiva do professor, depois vamos ver a perspectiva de sistemas de avaliação, a próprio regime escolar, etc. Olha uma questão aqui que eu vou ler da obra, como é importante. A didática e a pedagogia do fingimento revestem-se de um grande aparato para impressionar. Faz até pose, diploma, certificado, aquelas coisas, olhares circunspectos, falsas indignações, etc. Analisando-se mais a fundo, vê-se não passar de um simples aparato para conseguir uma credibilidade inexistente. Sim, porque a própria confiança na instituição escolar é uma confiança fingida. Sim. O problema, assim, começou a bola de neve da mentira, o fingimento entra numa idiosincrasia que aí vai. As aparências devem ser salvas. Estar presente em aula e nada ensinar é uma arte muito simples. O professor geralmente permanece sentado, aguardando a chegada dos alunos. Uma vez instalados, o professor sugere que façam algumas coisas a título de criatividade. Alguns fazem proposta de redação em grupo, outros de interpretação de um texto, também em grupo. Assim, o jogo do empurra acaba deixando meia dúzia empurrada de fazer alguma coisa. Todos assinam, a aula termina antes do trabalho de grupo chegar ao final e não se faz um plenário para avaliação geral. Trabalho em... Gente, isso aqui, 99% dos trabalhos em grupo que eu fiz em escolar é isso aqui. O trabalho em grupo é um jeito de deixar difuso as coisas. Passa para lá batata quente, passa para cá e não, e agora aquilo lá. Criou-se, desenvolve-se, nutre-se, aqui a cultura mesmo do fingimento. Então vai todo mundo fazer muito movimento. No xadrez isso aí chama movimentação de peão. Os peões vão, voltam, então ninguém fez nada. Olha como é que ele arremata aí o nosso autor, esse jogo de empurra da sala de aula. Tá? Nada se ensinou, nada se corrigiu, ninguém progrediu. Instalou-se uma tapeação em cadeia com prejuízos para todos os interessados. Gente, quase tudo que eu vivi no ambiente escolar é isso aqui. Tá? Quase tudo. Tem exceções. Tá? Mas assim, a regra predominante é isso, finge. A vida fingida na instituição escolar também tem, não é só lá, ela já, a instituição escolar ortopediza a pessoa, a vida social. Ele participa do jogo de empurra lá na escola, tem algo até ortopedizante do corpo, tá? Como é que ele postura, porque o mundo do trabalho não é muito diferente disso aqui não. O analfabetismo funcional da escola, ele vai para o mundo do trabalho. Meio que a escola já prepara isso. Então o importante é estar no grupo, aquela coisa, o problema da socialização em detrimento da educação efetiva, que é cognitiva, que é existencial, que é a instalação na realidade, que é um ato ex ducere do indivíduo se soltar. Como é que você cresce? Vamos repetir a regra número 1, não minta. Ah, mas não sei o que, eu preciso bem. Faça exame de consciência. Você começa a filtrar as mentiras que você falou, por que eu falei essa mentira, por que eu não falei essa mentira, o que eu fingi, no que eu fui sincero. Ah, mas se falar a verdade vai perder a amizade de todo mundo. Bem, exatamente, isso mesmo. Ah, mas se falar amizade eu não caibo nos lugares. Sim, isso mesmo. Ah, se eu deixar de fingir, isso. Sabe como é que é um fingimento também, muito comum? Uma forma do fingimento muito comum é a superficialidade. A superficialidade nos assuntos é uma forma de fingir. Sim, tá todo mundo fingindo. Então, se você é superficial, você está fingindo. O cara está fingindo que é sério, está fingindo que não sei o que. Igual o esquema escolar que o cara falou aqui. Então tem que ter um esquema, fazer um mise-en-scène, etc. Mas tudo fingimento. Entendeu? Tanto que se você quiser efetivamente crescer, você tem que, num sentido, se isolar, ter pequenos grupos de amigos, em que a franqueza possa ser a regra e não a simpatia. Não a simpatia, tá? E, enfim, é difícil, entendeu? Então, assim, em muitos sentidos, a escola não é inútil, tá? A escola, em muitos sentidos, ela é perniciosa, porque ela vai fazer o cara achar que é normal fingir. Isso mesmo.
Ou seja, é mais anti-educação possível. Pode ter efeitos instrutivos, pode ter efeitos de acolhimento psicológico, pode mexer com outras questões até de proteção material, tá? De pessoas que estão na rua agora estão aqui dentro. Ok, bem. Mas educação no seu sentido próprio de crescimento e progressão, vamos repetir isso daqui. Nada se ensinou, nada se corrigiu, ninguém progrediu. Se a pessoa não tem progressão, ela nem começou a etapa da educação. A educação naturalmente é progressiva. Se você se vigiar para não fingir, para não mentir, para não enrolar, você vai progredir. Sim. E naturalmente a progressão vai ser. A consciência vai se instalar, o exame da sua biografia vai se instalar, o equilíbrio, o senso de proporção, a categorização a partir da tua vida vão se instalar. Agora, se a educação é um processo de jogo de empurra, de fingir, e o esquema de sobrevivência imediatista é dentro desse ego fugitivo, você não está progredindo. Você pode ter ilusão que progrediu, vai ter título, vai ter isso, aquilo, etc. Fica uma dica. Quem quiser conhecer os meandros do fingimento, estuda Shakespeare. Se você estudar um bocadinho de Shakespeare, você vê os esquemas dos fingidores aí, a toda a questão. Na escola, ó, tá cheio. Tá. Álvaro e Podre no Rio da Dinamarca, que ele diz no Hamlet, e o que acontece? Escola, tem coisa podre. E fica a dica aí de leitura. Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. Do Hamilton Werneck, editora Vozes. Obrigado.